Insira a ficha. Olá, gamer de plantão. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à primeira edição desse ano do Insira a Ficha. E quem te acompanha no programa de hoje sou eu, Guilherme Kunen. E eu, Nico Medeiros. Aumenta o volume que o Insira tá no ar. Para começar bem o programa, vem aí o Gamer News, com as principais notícias dos eSports. Você confere. A nova aliança entre organizações de eSports para a Copa das Nações. O retorno do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E as atualizações dos principais campeonatos de LoL, Valorant e Counter-Strike 2. As informações são do repórter Vinícius Mendes. O Gamer News tá começando. E aí, ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro Gamer News de 2026. Vamos saber tudo o que anda acontecendo nos eSports recentemente. Foram divulgadas as organizações que farão parte da Aliança Brasileira de eSports, a ABE, para representar o Brasil na Sports Nation Cup 2026. A aliança será uma união entre diversas organizações, como Loud, MIBR, Fúria, PEN, LOS, Fluxo e Red Canids. Jaime Pádua, CEO da Fúria, e Yuri Fly, CEO da Gamers Club, irão liderar o Brasil na competição. Pádua diz que a ABE representa a elite competitiva brasileira sob uma mesma bandeira, representando um passo importante para o Brasil no cenário global. A Sports Nation Cup será como uma Copa do Mundo dos esportes eletrônicos. A competição terá 16 jogos diferentes, como Dota 2, League of Legends, Valorant e outros. A primeira edição do torneio vai acontecer na Arábia Saudita em novembro deste ano. O CBLOL voltou, e com uma grande reformulação. Agora, o cenário brasileiro de League of Legends está distribuído em 3 etapas ao longo do ano. Dessa forma, o calendário ficou alinhado com as competições internacionais. O ano começa com a Copa CBLOL, em janeiro. A competição, que este ano foi vencida pela Loud, define a representante brasileira no First Stand Tournament, primeiro torneio internacional da temporada. Depois disso, o ano segue com o formato tradicional. O primeiro split do campeonato garante vaga na Mid-Season e Invitational, no meio do ano. A caminhada culmina no segundo split, o mais importante da temporada. A última etapa do ano classifica para o Worlds, o Mundial de LoL, principal torneio competitivo da modalidade. A volta do CBLOL como liga independente ocorreu devido à queda de audiência que a competição teve com a mudança para a LTA, a Liga das Américas, no ano passado. A perda de identidade, mistura de regiões e o formato confuso resultaram na volta do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a integração com a América Latina foi mantida. E falando de CBLOL, a competição começou. A fase regular do primeiro split está rolando com séries em melhor de 3. A Red Canids está dominando o campeonato e segue invicta. Fúria e Vivo Cage vêm logo atrás, ambas com apenas uma derrota. Por outro lado, a tradicional equipe PEN está vivendo um início difícil, sem nenhuma vitória até agora, inclusive com derrotas de 2-0 contra a Red Canids e a Loud. O grupo também deve um desempenho fraco na Copa CBLOL. Através das redes sociais, o jogador Robo diz nunca ter passado por nenhuma situação parecida. Parte da crise no time se deve ao desligamento do jogador Titan, envolvido em grandes denúncias de crime sexual, e a renúncia do CEO Thomas Ramens em 12 de março. Já no Valorant, o VCT Américas teve um início de vitórias para o time brasileiro. O MIBR venceu por 2-0 a G2, assim como a Fúria, que ganhou do NRG também por 2-0, quebrando uma sequência de derrotas contra o time estadunidense. A Loud começou perdendo para a Envy, mas se recuperou e virou a série em 2-1 para o time brasileiro. Os jogos continuam para o Brasil nesse fim de semana. Na sexta, a Fúria enfrenta a Evil Geniuses, e no sábado teremos o confronto entre MIBR e Loud. O torneio começou no dia 10 de abril e vai até 24 de maio. E as competições não param. Nesta segunda-feira, dia 13, começou o Intel Extreme Masters Rio 2026, no Rio de Janeiro. Esse ano, a competição de Counter-Strike 2 vai distribuir um prêmio total de $1 milhão entre as organizações e jogadores participantes. Dentre os 16 times na competição, temos os brasileiros Fúria, Red Canids e Legacy. Na fase de grupos, a Red Canids perdeu para a Vitality na chave superior. Na chave inferior, venceu a Gentlemates, mas perdeu para a Team Spirit nas semifinais. A Legacy foi derrotada pela Mouse na chave superior e pela Roto na inferior. Já a Fúria está avançando bem, venceu a Passion UA e a Natus Vincere e já garantiu uma vaga nas playoffs. O torneio segue até o dia 19 de abril com a grande final às 2 da tarde. E o Gamer News vai encerrando por aqui. Continue ligado nas próximas notícias dessa edição. Até mais. Vinícius Mendes para o Insira a Ficha. Enquanto gravamos, a Fúria está enfrentando a Mouse pela final da chave superior do Grupo B
no IEM Rio. Márcio Zuba, diretor de esportes do Ministério do Esporte, afirmou durante o painel do B-Sigma South America 2026, no dia 7 de abril, que o Brasil será o país dos esportes eletrônicos. Márcio acredita que temos grandes times, atletas e organizações, e por isso temos potencial para nos tornarmos um grande nome no cenário competitivo. Ele também sugeriu a criação de centros de treinamento para jovens de baixa renda em um futuro próximo. Em fevereiro, o Ministério do Esporte lançou uma cartilha onde detalha a consolidação dos esportes eletrônicos como um processo oficialmente institucionalizado que movimenta toda uma indústria profissional e engaja o público jovem. Além disso, a cartilha define exatamente o que são os esportes e como eles se diferenciam e, ao mesmo tempo, se aproximam de outros tipos de esportes competitivos. A desenvolvedora gaúcha Epopeia Games anunciou no final de março o lançamento do jogo Bravo Gaspar. O game é do gênero roguelike e tem um lançamento previsto para 2027. O nosso repórter Gustavo Wendler conversou com os criadores e conta tudo sobre esse novo jogo. No dia 31 de março deste ano, a desenvolvedora brasileira Epopeia Games, conhecida pelo seu jogo Gaúcho and the Grasslands, anunciou o seu novo lançamento, o Bravo Gaspar. O jogo se trata de um espetáculo macabro itinerante, em que se apresentam brinquedos de sucata vivos, em uma espécie de arena de gladiadores. O antagonista da história, o Gaspar, é quem controla esse espetáculo. Ele se alimenta da diversão das pessoas para se manter vivo. Você, como jogador, controla um desses brinquedos e deve fazer sua melhor performance para entreter o público. Bravo Gaspar é um roguelike de ação, com mecânicas parecidas aos famosos jogos de Hades e Pokémon. Roguelike de ação é um gênero de jogos eletrônicos, onde a gameplay é vista a partir de uma câmera isométrica e o jogador tem que derrotar as ondas de inimigos que aparecem conforme a história avança. Conversamos com um dos fundadores da Epopeia Games e Product Owner, ou PO, do jogo, Iva Silveira. Ele conta que a ideia de produzir um roguelike veio de trazer um estilo de jogo diferente ao último lançamento da desenvolvedora. Sempre é um herói que enfrenta um desafio de fantasia para derrotar um vilão. E a gente queria fazer uma coisa diferente, a gente queria fazer alguma coisa que desse pelo menos um contexto diferente com isso. E a gente gostava muito de jogos mortais, coisas desse tipo em que o antagonista é o mais relevante, sabe? Ivan fala também um pouco das motivações por trás de Bravo Gaspar e ressalta a vontade da equipe de sempre fugir da ideia de herói dos roguelikes tradicionais. Então a gente quis pegar da fauna brasileira, mas esse mix com sucatas, né, para serem brinquedos ainda. No próprio cenário, há elementos disso. Lá atrás tinha um personagem chamado Fofão, ele era muito parecido com um brinquedo assassino, o Chuck. E aí dizia que no Fofão, tu tirava a cabeça, você enxergaria, ou nas costas, e você enxergaria uma faca ali. Então a gente coloca esse elemento no cenário ali, como se fosse um brinquedo que tem uma faca ali, sabe? Além de fugir da ideia de heróis, os criadores de Bravo Gaspar também quiseram inovar nas mecânicas de combate do jogo. Para atacar os inimigos, o jogo utiliza da mecânica de Creature Collector, onde o jogador deve coletar criaturas que fazem os ataques, ao invés do personagem, igual em Pokémon. Porém, ao contrário do sucesso da Nintendo, em Bravo Gaspar as criaturas são o ataque, mas a defesa é feita pelo próprio personagem. É ele quem sofre dano e quem tem que desviar dos ataques dos inimigos. Além de desafios de combate tradicionais, o jogo também traz desafios de estratégia, de tempo e de sobrevivência, fugindo das tradicionais mecânicas do jogo roguelike. Outro aspecto que a Epopeia Games sempre traz para seus jogos é a inserção de elementos da cultura brasileira. Após Gaúcho and the Grasslands, a ideia era que Bravo Gaspar fosse um jogo mais internacional, porém com elementos que apenas brasileiros iriam entender. Ivan conta como as criaturas que o jogador coleta no decorrer do jogo foram inspiradas nos animais brasileiros. A gente quis fazer um jogo dessa linha porque a gente queria fazer um jogo de ação. A gente veio de um jogo de fazendinha, então era uma coisa mais legal, mais pacata, mais de boa, e a gente quis basicamente inverter um pouco, sabe? Tá, vamos fazer uma parada um pouco diferente. É como se eu estivesse tocando, sei lá, um samba e quero passar pro rock um pouco, sabe? Bravo Gaspar é um jogo em desenvolvimento pela Epopeia Games em conjunto com o influenciador e youtuber Max Palado e com o apoio financeiro do governo federal. O apoio público veio através do edital na Lei Paulo Gustavo, no estado de São Paulo. Gustavo Wendler para o Insira Ficha. Se
Se você se interessou pelo jogo, logo mais a Epopeia vai liberar chaves para a versão teste no seu servidor do Discord. Essa e mais novidades podem ser encontradas nas redes sociais do jogo e da Epopeia Games. A Pesquisa Game Brasil, a PGB, lançou sua edição de 2026 na quinta-feira, dia 9 de abril. Um dos grandes destaques foram os dados sobre a inteligência artificial, a IA. De acordo com a pesquisa, a maior preocupação dos jogadores é a perda de empregos e a precarização do trabalho criativo. Além disso, 38,4% dos entrevistados consideram que a IA pode gerar produtos de má qualidade e sem alma. Apesar disso, quase 40% dos entrevistados comprariam um jogo mesmo sabendo que a maior parte de suas artes, vozes e textos foram feitos por IA. De acordo com a PGB, os jogadores não estão divididos entre contra ou a favor. O foco está em debater como a IA está sendo utilizada. O Insira vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí, gamer de plantão. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio Ponto UFSC. É rádio É jornalismo e ponto. Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC. Tem coisa melhor do que falar sobre livros. No Pontuando, a gente fofoca, debate e se diverte com literatura. Ouça quinzenalmente, às quartas, às 5:30 da tarde. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Falei que não demorava. Estamos de volta com o Insira Ficha. E voltamos com uma triste notícia para quem esperava uma tradução de Undertale e Deltarune. O criador do jogo, Toby Fox, afirmou que as obras não vão receber traduções no futuro próximo. Em uma publicação no Blue Sky, Toby justificou a decisão dizendo que não conseguiria manter a qualidade ou a sua visão da obra em uma tradução. Ele afirmou que isso só foi possível na tradução de Undertale para japonês, por ele mesmo ser fluente. Ainda na publicação, Toby Fox disse que apoiava as traduções não oficiais feitas pela comunidade. Para ele, deixar os fãs interpretarem a obra sem o peso de ser oficial é de ótima ajuda. Por fim, ele se desculpou por ter ficado tanto tempo em silêncio sobre o assunto. Falando sobre tradução de jogos, ou melhor, localização, a nossa repórter Luísa Cardoso conversou com o estúdio de áudio e localização Rockets Audio e nos traz as informações. Nada se compara a viver uma experiência audiovisual e interativa em sua própria língua. Além de trazer maior acessibilidade para quem não entende o idioma original de um videogame, a tradução oferece uma maior imersão, identificação e compreensão, maximizando a experiência audiovisual e interativa do jogo. Um dos trabalhos de dublagem e tradução para o português brasileiro mais recentes é o de Resident Evil Requiem. Com esses são 6. 6 sobreviventes de Raccoon City mortos da mesma forma. Isso não é bom. A nona instalação da clássica franquia de jogos de terror foi lançada no início deste ano, 26 de fevereiro, com uma dublagem completa. Resident Evil é uma franquia de jogos de terror criada pela Capcom em 1996. Com zumbis, armas biológicas e ação, já vendeu mais de 170 milhões de cópias mundialmente. A primeira vez que Resident Evil recebeu uma tradução de áudio e não apenas texto foi em 2021, com Resident Evil Village, feita pelo mesmo estúdio responsável pela dublagem do nono jogo, a Rockets Audio. Nas redes sociais, jogadores brasileiros têm elogiado o trabalho. É destacada a naturalidade das vozes e como elas ajudam a transmitir tensão, medo e conexão com os personagens. Esses méritos são devido a um trabalho dedicado e detalhista de localização. Isso mesmo que eu disse, não tradução, mas localização. A verdade é que na indústria esse é o termo que se usa.
Segundo Cristiano Prazeres, cofundador da Rockets Audio e gerente do projeto Resident Evil Requiem, a função de localização não é apenas traduzir as palavras, mas envolve a adaptação para o universo do jogador brasileiro. A diferença de tradução para localização é mais da forma como ela é feita. Uma tradução de um jogo, por exemplo, ela não é uma tradução literal. Na localização a gente adapta o jogo para a nossa cultura local do país, né? Nos anos 90, a tradução de jogos era difícil de ser feita. A localização começou apenas com os textos, devido à complexidade técnica da parte de áudio, e apenas a partir de 2014, o mercado começou a ter volume. Para Marco Nepomuceno, diretor de dublagem de Resident Evil Requiem, essa evolução traz uma melhora da experiência audiovisual. Que a grande vantagem é essa, né? À medida que a gente vai tendo esse aumento de jogos localizados, você não precisar ficar lendo uma legenda, você poder dar a dinâmica do jogo na sua própria língua, aumenta consideravelmente a nossa imersão. Contudo, enquanto os videogames ainda não ofereciam sequer legendas ou áudio em português para o público gamer, fãs se organizaram e criaram projetos de traduções não oficiais. Uma das primeiras equipes foi a Turma STR Brasil, fundada em 1999 e que existe até hoje. Homens, queimem a vila e o templo de Atenas. Destruam tudo e todos. Vamos saudar nosso senhor Ares. Vamos, homens, acabem com tudo. O nome do grupo veio da extensão .str, usada nos arquivos de vídeo do PlayStation 1, sendo criado posteriormente o retroacrônimo Sistema de Tradução Radical, para dar sentido à sigla. Por ser uma dublagem não oficial, a Turma STR traz humor e carisma para os seus trabalhos. No início deste ano, a tradução dos jogos God of War viralizou nas redes por conta do tom cômico e amador, onde J. Jr., que fez a voz do protagonista Kratos, grava as falas de forma contida e sussurrada, oposto ao tom furioso e sério do original. Apesar de não terem alta qualidade técnica, elas representaram um grande incentivo para a indústria e atraíram o olhar do mercado de jogos. J. Jr. explica o objetivo das traduções realizadas da equipe e comenta sobre a dublagem do Kratos. O Kratos tem um comportamento, né, explosivo. Era um general, né, então tinha que comandar o batalhão dele de homens, né, em a vila. Trabalhava durante o dia, né? E só tinha a parte da noite na semana. Tive que fazer assim. No caso da voz, que a voz do Kratos praticamente é limpa, né? E aí ia ser usado um volume. Pode deixar que na técnica aqui a gente resolve. E aí ficou, né? Ficou um contraste ali, sincronização do movimento dele, né? Com a voz ficou bem engraçado, bem chamativo, né? As fã-dublagens da STR foram um grande incentivo para a indústria perceber que sim, a localização faz falta e no final acaba gerando mais receita para o desenvolvedor. Muito do que se fazia era no caseiro, mas era o que ajudava as pessoas a entenderem a história, principalmente quando o inglês era só através do dicionário para a maioria das pessoas. E aí, gamer de plantão, gostou de saber um pouco mais sobre a localização de jogos? Luísa Cardoso para o Insira Ficha. Está vindo aí o Big Festival, uma competição de jogos independentes que desde 2024 acontece na Gamescom Latam. Nesse ano, a primeira parte da premiação acontece no dia 29 de abril e a segunda parte no dia 3 de maio. O Big Festival tem 17 categorias, sendo uma delas o Prêmio do Público. O Brasil está marcando presença em 7 categorias, para além da categoria exclusiva para jogos brasileiros. O destaque é a categoria de Melhor Jogo de Estudante, em que 3 dos 10 jogos concorrentes são brasileiros. Os jogos participantes são The Warrior, do estúdio Thornduck, Ragnolitical, do Octopodium, e Acrônimo Tupiniquim, do Cigarras e Cigarros. Além disso, 12 jogos indies brasileiros vão estar disponíveis para teste do público durante toda a Gamescom Latam. Isso faz parte do Big Start, uma iniciativa do Big Festival. Um projeto desenvolvido aqui na UFSC está transformando a rotina de crianças e adolescentes em internação hospitalar. Mais informações com a nossa repórter Lilian Carlotto. Em 2024, um suporte hospitalar para videogames foi desenvolvido e instalado no Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Trindade.
O objetivo era contribuir no cuidado e na melhoria do período de hospitalização de crianças e adolescentes. O equipamento surgiu a partir da tese de doutorado de Carolina Campagnolo, no programa de pós-graduação em Gestão de Cuidado e Enfermagem, aqui da UFSC. Porém, a ideia surgiu bem antes, lá em 2019, quando o filho de Carolina, com 11 anos na época, precisou realizar uma cirurgia cardíaca em Curitiba, no Paraná. Durante esse processo, acompanhando a recuperação do filho, Carolina sentiu falta de alguma forma de entretenimento que o estimulasse e divertisse, já que ele não se interessava pelos brinquedos disponíveis no hospital. Foi então onde ela pensou nos videogames. E aí que veio a ideia de, poxa, se a gente tivesse, se tivesse um suporte ali que pudesse trazer, como o carrinho de elétrico, eu trabalho na cardiologia, então a gente sabe que tem os carrinhos de elétrico, carrinho de ultrassom. E se tivesse um carrinho que pudesse jogar videogame no leito, E aí que nasceu a ideia, e aí foi construindo. Segundo Carolina, um dos obstáculos foi o custo elevado do projeto. No hospital, a prioridade na utilização de recursos era em relação aos cuidados técnicos, estruturais e de equipamentos. Por isso, era difícil justificar o gasto com videogames, embora o equipamento tenha sido custeado pela própria pesquisadora. Não tem como ficar tirando do meu bolso, e aí, a gente sabe que os limites foi uma dificuldade do projeto, que talvez ele não tenha outras prioridades dentro do hospital, Sobre o uso do suporte no hospital, Carolina diz que é um grande sucesso entre as crianças e adolescentes, com disputa entre os pequenos para ver quem jogaria primeiro. Tenho contato com a enfermeira que é a responsável pelo setor e ela sempre fala assim, eles adoram, eles pedem para ir, tá disponível, eles levam no quarto para quem não quer sair, porque às vezes o paciente ele tá debilitado, tá com enfermidades que não permitem que saia do leito, ou então ele está com vergonha também de ir para lá, então eles levam sempre no leito, e é muito disputado, e a gente tem só só esse. O suporte possui monitor, console e jogos, como os clássicos Minecraft e Roblox. O equipamento foi projetado para ajudar a evitar que suas partes se percam e para que a equipe possa transportá-lo facilmente entre as salas. Carolina também fala sobre o desejo de que o projeto ganhe mais reconhecimento em escala estadual e nacional. Em 2024, levou a ideia para um congresso na Nova Zelândia, outro no Chile e também em São Paulo. Ela também reforça os desafios enfrentados ao se entregar na divulgação do suporte, sendo uma mãe e pesquisadora. Tem todas as demandas que me acompanham da vida. Então, eu ainda tenho um filho pequeno, tenho a rotina da minha casa, e era uma feira que eu tinha que ficar o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar também, Então, essas são algumas dificuldades, que eu tive. Mais do que entretenimento, o suporte representa uma forma de cuidado que considera também o lado emocional dos pacientes durante o período de internação. Lilian Carlotto para o Insira Ficha. O programa de hoje está quase no fim, mas não podemos ir embora sem a nossa querida resenha. Hoje temos um jogo point and click com estética e história muito cativantes. Quem te conta mais é a repórter Bella Nowalls. Chegou a hora da nossa resenha de jogos. Hoje é dia de analisar The Drifter. Lançado em julho de 2025, The Drifter é um jogo indie estilo point and click com temática pulp desenvolvido pela Powerhoof. Um point and click consiste literalmente em apontar e clicar para avançar no jogo, mas The Drifter vai muito além disso. O personagem principal, Mick Carter, é capaz de interagir com praticamente todos os objetos das cenas, diminuindo a probabilidade de ficar preso no jogo. Essa mecânica é responsável por aumentar a dinâmica do jogo. A premissa gira em torno de viagem no tempo. Mick volta à sua cidade para o velório de sua mãe. Numa reviravolta após se afogar, ele descobre que pode voltar no tempo, mudar o passado. Isso é mais que uma mecânica, faz parte da história. O personagem se vê preso em um ciclo de violência, mortes constantes e lapsos de memória que confundem sua mente. A dublagem de todos os personagens adiciona uma camada de profundidade, dando mais personalidade a eles. Mick, sua esposa, seu filho, sua irmã, o detetive, todos eles contam pedaços da história para que você, jogador, possa desvendá-la. O inventário de pensamentos baseado em itens que o personagem tem também auxilia no desenvolvimento da história. O ritmo do jogo é mais acelerado que a maioria dos point and click, sempre em movimento. Todas as suas ações são baseadas na necessidade de fugir de monstros, na instantaneidade. A estética de pixel art e cores escuras dá ao visual do jogo uma atmosfera de mistério e terror.
A estética pulp é baseada nas revistas antigas e baratas impressas em polpa de celulose da década de 30, um visual nostálgico e pré-digital, onde a sonoridade é muito similar a clássicas músicas dos anos 80. Por ser um jogo de quebra-cabeça e terror psicológico, o sintetizador nas músicas adiciona uma sensação aterrorizante. A estética noir também pode ser percebida durante o jogo, com cenas de luminosidade baixa e o elemento de investigação. The Drifter recebeu uma crítica aberta, onde 94% dos jogadores recomendam ele. O jornal alemão de videogames Eurogamer deu 5 estrelas para o jogo, descrito por ele como a melhor aventura point and click. Também elogiou os personagens, dubladores e as legendas do jogo. Além disso, o jogo foi indicado para 6 categorias em premiações australianas, vencendo as de Excelência em Design de Som, Excelência em Narrativa, Excelência em Artes Visuais e Jogo do Ano. The Drifter está disponível para Windows, macOS, Linux, além de possuir versões para Nintendo Switch, com a possibilidade de ser lançado para outras plataformas futuramente. Com mais uma review de um jogo indie, Bela Noaus para Insira a Ficha. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar nessa estreia em 2026. O Insira a Ficha volta no dia 6 de maio. Até lá, nos acompanhe no nosso Instagram, @insiraficha. Até a próxima! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Nico Medeiros e Guilherme Kunen. Reportagem por Bela Noaus, Gustavo Wendler, Lilian Carlotto, Luísa Cardoso e Vinícius Mendes. Produção e edição geral de Nico Medeiros e Guilherme Kunen. Coordenação técnica Peter Lobo. Coordenação geral, professora Valciso Culoto. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.